Olá, começando mais um vídeo aqui no canal e essa daqui é a série O Plano Viajante para todo mundo que quer realizar o seu primeiro sonho de viagem, para quem quer viajar mais, para quem tá com dúvidas ou tem medo, porque hoje não tenho dinheiro suficiente para viajar ainda, ou porque você tem receio de viajar sozinho ou com a família, o que quer que seja, o Plano Viajante veio aqui para te ajudar a resolver tudo isso. Eu sou a Bruna Camargo, fundadora do Fórmula, e hoje aqui no vídeo 13 da série Plano Viajante, a gente vai conversar sobre o passo a passo das viagens incríveis e econômicas. No vídeo anterior da série, nós vimos a tríade das viagens incríveis e econômicas, que é composta pelo planejamento, pela antecedência e pela consistência. E como aqui no Fórmula a gente fala de viagens que a gente planeja, né, que a gente organiza por conta própria, se a gente não souber conduzir essa tríade da forma correta, não vai adiantar nada, porque a gente vai cometer erros que vão impactar a qualidade da nossa viagem, que podem encarecer a nossa viagem. Então a gente precisa saber o caminho correto, precisa saber conduzir então esses 3 pontos. Eu entendo que o caminho certo é aquele que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? O nosso jeito de planejar. Só que, para facilitar as coisas, a gente precisa partir de algum ponto, né? Vai ser mais rápido e mais fácil dessa forma. E eu sei disso por experiência própria, porque eu comecei de um jeito um pouco atravessado, sem ter uma ajuda para começar, né? Sem ter uma base para começar. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz a minha primeira grande viagem internacional em 2015 para os Estados Unidos. Antes disso, eu fui uma vez para Buenos Aires em 2012, mas eu nem conto isso como uma viagem internacional, porque foi uma excursão de ônibus para ver um show, então foi assim um negócio bem aleatório. Mas a primeira viagem, então, que eu fiz em 2015, eu comecei a planejar em 2013, quando eu decidi fazer ela, né, esse intercâmbio curto, eu comecei a organização dela do jeito que eu sabia, que no caso era bem dizer nada, porque era a minha primeira viagem internacional. Ela foi uma mistura de situações e emoções, né? Eu tava ali realizando um grande sonho, né? De uma menina que sempre tinha sonhado em viajar a vida inteira. Então eu estava me sentindo eufórica, eu estava muito orgulhosa por aquela conquista, né? Por ser fruto do meu trabalho. Eu, na época, estava com 25 anos, quando eu comecei a planejar, eu tinha 23. Então era tudo muito incrível. Porém, tinha, como eu falei, uma mistura de emoções, porque o meu planejamento foi bem fracassado, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Então eu acabei não aproveitando direito a minha viagem. A verdade é que eu aproveitei bem pouco a minha viagem e ela saiu muito cara. Pro que eu sei hoje, né, pro conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter feito ela muito, muito mais em conta naquela época e ainda assim aproveitado bastante. A minha viagem seguinte já foi melhor, mas aí eu descobri novas coisas, eu cometi novos erros, evitei alguns que eu tinha aprendido na primeira e assim a vida foi seguindo. Só que eu já estava cansada de voltar de viagem frustrada, né? Cada viagem tinha uma frustração diferente. Então eu comecei a entrar mais a fundo nesse mundo, né? Eu comecei a mexer mesmo não tendo uma viagem programada, mesmo não tendo uma viagem marcada, eu estava sempre ali pesquisando de um jeito diferente, lendo muito sobre o assunto. Na época eu cheguei até a comprar um curso de viagem, acho que foi em 2016 que eu comprei. Então eu tava ali sempre fuçando, né? Sempre tentando entender. E com isso eu fui melhorando e as minhas viagens seguintes foram ficando cada vez melhores e mais proveitosas. E aí, então, até que eu decidi transformar isso meio que numa renda extra, num freela. Comecei a fazer consultorias para alguns amigos e colegas de trabalho, então eu estava ajudando eles a planejarem as suas viagens. Eu percebi então que eu tinha criado um passo a passo, né, um método ali, uma sequência a ser seguida que estava fazendo qualquer tipo de viagem funcionar, fosse a dos meus clientes ou fossem as minhas viagens, e que estava fazendo também, inclusive, ser mais econômico, porque ninguém estava cometendo aqueles erros clássicos que as pessoas cometem quando elas fazem as coisas por conta própria. Então estava funcionando. Eu percebi essa estrutura justamente porque existia uma sequência que eu tinha criado pelas minhas observações dos últimos anos, né? O que fazia sentido vir antes ou depois,
E eu estava repetindo com frequência aquela sequência, então ela estava funcionando. Então, por isso que eu entendi ali que existia um método por trás, existia um passo a passo que eu tinha criado. Essas consultorias começaram lá em 2017 e aí em 2018, mais pro final do ano, eu decidi criar o Fórmula de Viagem. E aí eu transformei o método num curso, né? Num curso de planejamento do Fórmula, onde eu ensino esse método completo para os meus alunos. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar o método Fórmula de Viagem. Você vai ter acesso, então, a esse passo a passo que eu desenvolvi para você entender todos os pontos que fazem parte dele, para você já colocar em ação aí no planejamento das suas viagens. O planejamento envolve 8 passos. Desde o momento que a gente, então, decide qual vai ser a nossa viagem, a gente começa com o passo 1 e vai até o passo 8. E aí, se você lembra da tríade do planejamento, né, a tríade das viagens incríveis e econômicas que a gente viu no vídeo anterior, a gente também tem, por exemplo, a antecedência. E aí, o método, ele tem essa preocupação com a antecedência também, né? Ele foi desenhado para que as coisas sejam feitas no momento correto, né? Que elas sejam feitas no timing que a gente conversou. Então, você precisa começar a primeira etapa alguns meses antes de você realizar a sua viagem, né? De quando você pretende realizar a sua viagem. Então, pode ser que sejam 6 meses antes, pode ser que sejam 8, 4, vai depender do tipo de viagem, da época do ano que você tá indo, se é alta temporada ou não. Isso pode começar antes. Mas, de qualquer forma, não existe um limite. Você pode começar bem antes do que isso, se você quiser. Só que existe o tempo certo. Mesmo você começando muito antes alguma das etapas, existe o tempo certo, principalmente para as coisas que são de comprar, de reservar, né? Principalmente relacionado a passagens e hospedagens. Então, existe um momento para se comprar as coisas. Então, dá para começar bem antes, mas tem o tempo certo. Então, isso aqui é a questão da antecedência. E aí, a consistência, como eu comentei também no vídeo anterior aqui da série, a consistência, ela tá em todo o processo, né? É a hora que a gente começa lá, desde o primeiro passo, existe 8 passos pra gente seguir, então ele faz automaticamente que a gente tenha consistência em todo esse fluxo até a data da nossa viagem, ou no caso, até a gente retornar de viagem. Então, a gente tem 8 passos para isso. Em alguns deles, a gente tem que dar atenção à questão do monitoramento dos valores, né? Ter frequência neste monitoramento para a gente saber que está fazendo as melhores escolhas com os custos mais justos para aquela viagem que a gente quer fazer e para o momento que a gente quer fazer. Então, esses 2 pontos fazem parte do planejamento, fazem parte da tríade, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Para poder explicar os 8 passos, eu vou aqui no computador olhando cada um deles e conversando com você, e vai aparecer na tela para você cada um desses pontinhos para ficar mais fácil, tá? Vou fazer o possível pro vídeo não ficar muito longo, para eu falar tudo da forma mais resumida, mas que ainda assim seja útil e que você consiga aproveitar. Como eu vou olhar aqui no computador que tá na minha frente, eu não vou olhar tanto para a tela da câmera, tá? Mas eu tô aqui. Tá aparecendo para você, então, uma linha do tempo com 8 pontos, né? A gente inicia, então, da ideia de viagem, né? Do destino para onde a gente quer viajar e vai até o ponto final, que é a viagem em si. Então, por onde a gente começa? Só um detalhe aqui nesse exemplo, é uma linha do tempo de 6 meses entre eu decidir para onde eu vou e até eu realizar a minha viagem. Então, aqui a gente tem uma antecedência de 6 meses para começar esse planejamento, tá? Isso aqui é um tempo bem interessante para uma viagem internacional, por exemplo, uma viagem internacional que não seja em uma altíssima temporada para um lugar extremamente requisitado. 6 meses é o suficiente para a gente começar. Quando a gente fala de uma viagem nacional, a gente consegue reduzir esse valor para esse tempo para 4 meses, 3 meses, dependendo do destino. Se for altíssima temporada, a gente pode levar em consideração esses 6 meses ou mais, e assim para cada tipo de viagem. Vamos ao passo 1, então, que eu chamo de financeiro, e a parte de compra de moeda estrangeira, quando a gente se refere a viagens internacionais. Então, aqui um dos primeiros pontos que a gente tem é levantar os custos da nossa viagem, né? Daquela viagem que a gente quer fazer. Então, não dá para começar nada se você não tiver feito
isso. Se você viu os vídeos anteriores aqui do Plano Viajante, a gente falou sobre lista de desejos de viagem. Então, se você tem uma lista de desejos de viagem, você já levantou os custos antes, até muito antes aqui de talvez ter decidido fazer essa viagem. Só que aí a gente volta aqui no passo 1 e refaz esse levantamento de custos, porque podem ter mudado alguns valores, pode ser que faça tempo que você fez esse levantamento. Então, esse ponto aqui é importante, mesmo que você já tenha um levantamento, e se você não tiver, definitivamente você tem que fazer. Não dá para seguir nada sem ter uma estimativa de quanto essa viagem pode custar, né? Isso vai balizar as nossas decisões seguintes e também para a gente entender se a gente está dentro do orçamento, se aquele orçamento cabe no nosso orçamento. Então, não dá para começar nada sem essa parte aqui. E se você for comprar moeda estrangeira, né, porque é uma viagem internacional, a partir do momento que você levanta os custos, então você consegue começar a acompanhar o câmbio, né, daquela moeda internacional e começar a fazer as compras dessa moeda em lotes menores, tá? Eu sempre sugiro ir comprando aos poucos, porque assim você dilui o risco de comprar o que você precisa num pico, né, numa alta da cotação. E aí a gente segue para o passo 2. O passo 2 é explorar o mapa e escolher o melhor itinerário, tá? O que rola aqui nesse passo. E esse aqui, inclusive, é um passo que muitas pessoas não sabem ou não fazem, tá? Eu diria que eu realmente desenvolvi ele, né? Eu desenvolvi uma técnica por trás dele e eu não me recordo de ter visto alguém falar dele desta forma, né? Então, o que você vai começar? Você vai começar entendendo as possíveis rotas da sua viagem, seja ela de carro, seja ela de avião, de trem, de ônibus ou uma mistura de todas essas formas de deslocamento. Você precisa entender as possibilidades que você tem. A sua ida e a sua volta, né? Se for uma viagem internacional, a ida e a volta de avião. Como é que você consegue se deslocar entre uma cidade e outra na sua viagem. Então aqui você vai começar a entender essas possíveis rotas, porque isso vai afetar depois o que você vai comprar de deslocamento, né? Então você precisa entender qual que é o melhor custo-benefício para você, se você vai priorizar só custo e dinheiro, se você vai também levar em consideração o tempo, né? Não vai escolher só em custo, porque pode ser que tenha alguns deslocamentos que sejam muito longos por causa disso. Então você começa a entender essas rotas e você vai começar a perceber se você precisa otimizar esses deslocamentos, se você precisa tirar alguma cidade do caminho, porque não tá bacana, não vai dar uma combinação logística mesmo interessante, tá? E aí você define, então, o itinerário geral da sua viagem, né? Como é que você pretende se deslocar e qual que é o melhor caminho para isso. E aí esse ponto é o ponto 2 e ele vem antes do passo 3, que é o deslocamento. Os deslocamentos, né? Sejam passagens aéreas ou qualquer tipo de deslocamento. Então você não começa a reservar e a comprar sem antes ter feito o passo 2. Porque se você não fizer, você pode depois ter um problema na mão que você não vai conseguir resolver, porque você comprou uma ida e volta pelo mesmo lugar e no fim das contas não vai valer a pena, o barato vai sair mais caro. Então tem vários detalhezinhos. Então o passo 2 está antes do passo 3, não é à toa. Como eu falei, é uma sequência. Então as coisas estão amarradas no lugar que elas estão, porque elas fazem sentido assim. Então por isso que o passo 3 é o deslocamento. Depois que eu explorei os meus itinerários, aí sim eu começo a fazer então as minhas compras e as minhas reservas. E este é um ponto onde a gente põe luz em relação a monitoramento de preço. Então a gente vai precisar acompanhar por um tempo as passagens, principalmente as passagens aéreas, antes da gente tomar uma decisão. Aí a gente pode, nessa etapa do passo 2, é onde a gente já começa a fazer isso, querendo ou não, porque quando você está explorando as possibilidades de rota, você já começa a fazer esse acompanhamento. Entre o passo 2 e o passo 3, existe ali um período de monitoramento até você, de fato, fazer as compras, né? Fazer as reservas. E aí a gente parte para o passo 4, porque depois que você já definiu todos os seus deslocamentos, aí sim você pode definir as suas hospedagens. Agora que eu já sei exatamente as cidades que eu vou e que dia que eu chego, que dia que eu saio, que hora que eu chego, que hora que eu saio, aí sim eu vou escolher as minhas hospedagens. Aí você vai escolher, né, pelo tipo de hospedagem que você prefere,
que pode mudar dependendo do tipo de viagem, e aí você vai levar em consideração coisas como... Peraí que a cachorra tá tomando água. E aí você vai levar coisas em consideração como a localização, mas não necessariamente a localização em relação a pontos turísticos. Ah, é bem localizado numa região super turística, vai facilitar a minha vida. Não necessariamente. Às vezes mais vale você estar bem localizado em termos de transporte público, em uma região que tenha supermercado, que tenha padaria, que tenha farmácia, do que necessariamente estar perto de atrações, porque pode ser que estar perto de atrações signifique que à noite seja um lugar menos movimentado, ou que o ponto de metrô ou de transporte público mais próximo fique um pouco mais longe do que se hospedar em outro lugar. Então, ser bem localizado não é necessariamente relacionado a estar perto da muvuca, tá? E aí o passo 5, a gente chega então ao passo 5, que é a parte de passeios e experiências. E aí aqui no passo 5 você vai realmente montar o teu roteiro, e quando eu falo roteiro, é o que você vai fazer na viagem, né? O que eu vou visitar em cada lugar, o que eu vou fazer em cada dia, o que tem disponível, quanto que custa cada um desses passeios, e aí eu escolho, né, eu priorizo quais passeios eu vou fazer, porque se eu fosse fazer todos que tem para pagar, ia sair muito caro, então você vai montar esse roteiro mesmo de atrações e de passeios, o que você vai fazer em cada dia da sua viagem, levando em conta que horas você chega, que horas que você sai, que dia que você tem que fazer check-in ou check-out na hospedagem. Então, todos esses detalhezinhos, e monta, então, o teu roteiro de passeios e experiências. E aí, este passo aqui, o passo 5, ele é, digamos, o único passo que você consegue tirar dessa posição. Você consegue antecipar o passo 5, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Então, como a gente ainda tá com muitas incertezas, não sabe quando é que a gente vai fazer as nossas viagens, se vai ser nas datas que a gente gostaria, quando as fronteiras vão estar abertas, a gente acaba ficando, muitas vezes, limitado nos passos anteriores, né? De comprar as passagens e as hospedagens, né? A gente segura a mão e espera ter mais informações para poder fazer isso. E aí, o que você pode fazer? Você pode antecipar e já ir olhando toda essa parte de passeios e experiências antes de... Faz o passo 1, que é o passo do financeiro. Você começa por esse sempre. E aí, se você quiser, na sequência, você já pode botar os passeios. Começar a entender o que você quer visitar. Inclusive, isso pode te ajudar bem lá no começo a decidir quanto tempo ficar em cada lugar, né? Se talvez o que você estava imaginando não seja o suficiente para o tanto de atração que aquele destino tem. Então, o passo 5, ele é mais flexível em termos de posição, então você pode começar ali antes. Inclusive, num cenário normal, se você quiser começar ali antes, não tem problema nenhum. Mas ele não passa daqui. Então, ele é o passo 5, ele pode ser feito antes, mas ele não pode ser feito depois. Porque ele tá ali por causa do timing dele. Porque se você deixar muito pra frente, muito pra perto da data da viagem, tem uma grande chance de você perder alguns passeios. Porque tem muita coisa que precisa ser reservada com antecedência, seja pago ou gratuito. E aí você vai perder a chance porque você deixou para olhar os passeios em cima da hora, tá? Então, o timing dele é até aqui. Ele é o passo 5, mas ele pode ser um passo anterior, ele só não pode ser um passo depois. O passo 6 é o seguro viagem. Como ele não é um item que oscila muito de preço, né? Não é uma coisa extremamente crítica de ser escolhido e ser comprado, ele pode ficar mais para frente, você não precisa se preocupar com ele antes. Então, você pega o seguro viagem mais próximo da data da viagem, depois que você já tiver feito todo o seu roteiro, você vem aqui e escolhe o seu seguro viagem, independente se o local obriga você ter seguro viagem ou não, porque é tiro no pé não ter seguro viagem, porque se você precisar ficar doente, acontecer qualquer coisa com você, na maioria dos lugares você vai ter que tirar do bolso e não vai ser pouco dinheiro. Então, seguro viagem é aquele tipo de item que a gente compra rezando para não usar, que nem seguro de carro. A gente paga seguro de carro, mas a gente torce para não precisar acionar o seguro por algum acidente ou alguma coisa. A mesma coisa o seguro viagem, então não pode não ter. O passo 7 é a bagagem, mas não é a bagagem, montagem da bagagem em si, não é só isso. Aqui ele é o passo 7, não o passo 8, porque você precisa olhar para sua bagagem de uma forma um pouquinho mais estratégica. Primeiro, porque existem
regras de bagagem, principalmente pensando em aéreos, né? É o mais crítico, quando a gente tá falando de aéreo. E aí, dependendo para onde você vai e os tipos de companhia que você vai pegar, pode variar bastante essas regrinhas de bagagem e aí você tem que se basear pela regra mais rígida para, né, definir a sua bagagem. Então você precisa saber isso com uma certa antecedência, que pode ser que você precise comprar uma mala, pedir emprestado, trocar, enfim, fazer alguma coisa que é ruim você fazer em cima da hora. Então é legal que você comece a se preocupar com isso pelo menos um mesinho aí antes da sua viagem. E isso também vale para o planejamento da mala em si. Então, o que eu vou precisar levar? Como é que é a previsão do tempo nesse lugar para essa época do ano que eu tô indo, né? Quais são as médias históricas? É frio, é quente, é chuvoso, é seco? Que tipo de roupa eu tenho que levar? Venta muito? Então você também tá fazendo isso com uma certa antecedência para saber se você precisa comprar alguma coisa ou não, se você precisa pedir emprestado, se você precisa comprar, por exemplo, um adaptador de tomada, que se você não comprar e deixar para comprar no aeroporto, você vai pagar uma fortuna. Enfim, detalhezinhos que são bem importantes. E aí você faz tudo isso, e aí quando estiver chegando mais perto da data da viagem, ali na semana da viagem, uns dias antes, aí sim você vai montar a mala mesmo. Mas aí você já tem tudo que você precisa, já lavou as roupas que você precisava usar, e aí não é uma correria, você não fica estressado, porque a gente já tá ansioso para fazer a nossa viagem, né? A gente fica feliz, ansioso, eufórico, e aí tem várias coisinhas para se preocupar, que é o último passo da organização final. E eu ainda vou ter encrenca com mala, porque eu não tenho algum item, ou que eu não vi o tamanho da mala, e putz, vou ter que trocar, vou ter que comprar uma nova, enfim. Então, você já fica aqui tranquilo com a bagagem, e aí vai chegando próximo da viagem, você só precisa realmente montar, só organizar e colocar tudo ali. E o último passo é o passo 8 da organização final. Então, ele acontece alguns dias antes da viagem, né? Você não precisa se preocupar com ele com muita antecedência. O que você vai fazer? Você vai organizar os documentos, os tickets, os vouchers, as coisas que você precisa levar em viagem, seja impresso, seja salvo no computador. Se vai ser uma viagem internacional, o que você precisa apresentar na imigração, né? Deixar isso tudo organizadinho, separar o passaporte, ter uma pastinha física para essas coisas, ter uma pasta digital, né? Uma pasta online com todas as informações de viagem salvas, ter as coisas offline no celular também, salvar no celular, então fazer essa organização final, depois dar aquela última conferidinha na bagagem, ver se tá tudo certo, para daí sim você poder embarcar e a sua viagem ser suave, porque você tem absolutamente tudo pronto. Você tem o seu roteiro pronto, você tem tudo organizado, você só precisa curtir, ir lá e viver a tua viagem. Esse é o método Fórmula de Viagem, então eu te expliquei, né, a sequência dele, por que cada coisa está no lugar que está, por que o passo 5, que é a parte dos passeios, é o único que pode flutuar, né, que pode acontecer antes, mas não pode acontecer depois. Então te mostrei por que tá tudo no lugar que tá para fazer as coisas funcionarem. Bruna, é muita coisa. É bastante coisa assim, eu sei. Até porque cada um daqueles passos ali abre em vários outros pequenos passinhos, digamos assim, né? Tem vários detalhes ali dentro de cada um desses passos, mas eles são muito importantes, né? Eles são fundamentais. E aí o que você tem de recompensa por esse esforço, por esse trabalho, são as melhores viagens da sua vida. Então eu te convido a experimentar, a você testar, você se propor a planejar, organizar a sua próxima viagem para você ver como você lida com todo esse processo, se você gosta, se você não gosta, se vai ter alguma coisa que você vai querer delegar ou não, para você realmente tentar. E para você que já planeja suas próprias viagens, já tem o seu jeitinho, eu te convido também a seguir aqui essa sequência do Fórmula, testar algumas coisas, porque sempre tem algo novo pra gente aprender, sempre tem alguma coisa que a gente não conhece, né, não sabe que precisa fazer e que a gente acaba descobrindo quando a gente segue um passo a passo, né, quando a gente segue um método. Para quem quer pular a etapa de cometer erros ali na tentativa e erro de planejar as viagens por conta própria sem ter uma base e para não jogar muito dinheiro fora, você pode ter a minha ajuda mais próxima no meu curso de planejamento, no curso do Fórmula de Viagem. Por enquanto estamos sem uma turma aberta, mas eu devo abrir uma nova turma em junho ou julho desse ano, né, de 2021.
E você também pode aproveitar aqui os conteúdos gratuitos que tem aqui no canal do YouTube, né? Tem muita coisa além aqui da série O Plano Viajante, então depois você dá uma fuçada, você vai aprender muitas coisas aqui seguindo o conteúdo gratuito. Você também pode explorar lá o Instagram e o Facebook do Fórmula de Viagem. Tem lá os conteúdos são menores, né? Porque é o objetivo da plataforma, mas tem muita dica, muito conteúdo bem rico e bem valioso lá no Instagram do Fórmula. Pode rolar o feed à vontade, que a maioria das coisas que estão lá são atemporais, que eu gosto de falar. Então são dicas que valem para qualquer momento, mesmo que eu tenha postado há um ano atrás, elas ainda assim vão ser válidas. E para quem quer começar de um jeito mais estruturado, mas ainda não sabe se um curso de planejamento como o do Fórmula ou qualquer outro tipo de curso é o caminho para você, você tem a possibilidade de adquirir o checklist do Fórmula de Viagem, o checklist de planejamento. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E aí, no checklist, você tem todas as etapas que a gente falou aqui. Inclusive, lá eu abri os 8 passos em 12 etapas, se eu não tô enganada, porque eu quebrei bem detalhadamente, né? Detalhei bem, então ficou mais quebradinho lá. Tem todos os pontos que precisam ser feitos para uma viagem nacional e para uma viagem internacional. E aí ele tem um custo bem mais acessível que o curso, porque ele é um checklist, ele tem o que você precisa fazer, né? No curso você aprende como fazer, né? Aprende como fazer e tem o meu suporte ali no desenvolvimento das tuas viagens, mas o checklist pode ser um começo bem interessante para você, até porque o precinho dele tá super incrível. Espero que você tenha gostado de conhecer o método do Fórmula de Viagem. Eu espero que esse vídeo aqui já te ajude a ter mais clareza e a te dar mais independência. E só lembrando que tanto o checklist quanto o curso do Fórmula de Viagem, eles são uma base, né? Uma base, um caminho ali já pronto para te ajudar a construir o teu jeito de planejar, né? Que você vai ajustar o seu jeito. É super natural, com o tempo, a gente fazer ajustes sobre como alguém nos ensina a fazer alguma coisa, e em planejamento de viagens não é diferente, até porque eu quero que você seja independente, mas eu quero que esse processo seja muito mais rápido, menos doloroso, que você gaste menos dinheiro para isso. Então você pode e deve enxergar tanto o checklist quanto o curso como uma base para te ajudar, então, a você chegar no seu jeito ideal de planejar uma viagem. E qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo que a gente conversou aqui no vídeo ou qualquer outro conteúdo aqui do Plano Viajante, é só deixar nos comentários que logo mais eu te respondo. E se você gostou aqui do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer, aos vídeos chegarem a mais pessoas aqui no YouTube e a gente poder espalhar todas essas informações para que mais e mais pessoas viajem. Tá? Muito obrigada por ter me acompanhado aqui até o final do vídeo. A gente se vê amanhã no próximo vídeo do Plano Viajante. Tchau!